e trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que é de Deus, porque Ele colocou, ficou me incomodando, e que você nessa noite possa abrir o seu coração totalmente para aquilo que Deus vai te falar. O tema da palavra dessa noite é voltando-se para a luz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Atos, tá? É o 5º livro do Novo Testamento, Atos 26. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Atos 26. A partir do versículo 13. Antes de nós meditarmos, nós estamos com o visitante Leonardo. Cadê o Leonardo? Está lá atrás? Leonardo, seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. Muito alegre com sua visita, tá bom? Possa vir muitas e muitas outras vezes. Amém. 26:13. Diz a palavra do Senhor: Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que era mais forte que o resplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, em algumas versões está em língua aramaica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e põe-te de pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunho, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas que hei de te aparecer, e livrando-te deste povo e do gentio, as quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E aí, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. E eu peço nessa noite que o Senhor fale em cada coração, Senhor. Que cada coração aqui seja como solo bom, Senhor. Aquele solo que absorve, Senhor, que recebe a Tua palavra, Pai. Se alguém entrou aqui nessa noite com o coração endurecido, coração de pedra, Senhor, o Senhor possa transformar esse coração de pedra, Senhor, em um coração sensível à Tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos, o testemunho do apóstolo Paulo. Testemunho de conversão e a missão, ao mesmo tempo que Deus foi lá e alcançou o coração do apóstolo Paulo, Deus deu uma missão para o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um homem que foi ensinado, ele conhecia muito a palavra de Deus, a lei. Ele foi ensinado ele é aluno de um dos maiores mestres da época, que era Gamaliel. Mas não havia um líder, um doutor da lei como Gamaliel. E esse ensinou a Paulo o quê? A lei. Então ele achava no coração dele que ele servia a Deus. Só que nesse momento, apareceu Jesus na história. Jesus apareceu, e com Jesus aparecendo, surgiram os discípulos de Jesus. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, foi levado aos céus, mas os discípulos continuaram fazendo a obra de quem? Do Senhor. Só que no coração, na mente de Paulo, Jesus era o quê? Alguém que estava se levantando contra a lei de Deus. Ele não imaginava, ele não via Jesus como alguém que fazia a vontade de Deus. Ele via Jesus como um profeta que passou, e os cristãos estavam indo contra a lei de Deus. Então o que ele mandava fazer? Ele mandava matar os cristãos, fazia o errado achando que estava certo. E nessa passagem aqui, Paulo deixa claro o seguinte: ele chegou para o rei e falou assim, começou a contar o testemunho. Um dia eu estava indo para Damasco,
Eu juntamente com o exército, junto comigo, e de repente o que aconteceu? Muitos acham que foi só Paulo, não. Todos caíram por terra quando apareceu uma luz. Ele disse assim, a luz era mais forte do que o sol. E essa luz chegou para ele e disse assim, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem é que está falando? E ele falou, aqui sou eu, Jesus. Porque quando se persegue um servo de Deus, está se perseguindo o próprio Deus. Quando se persegue a igreja, estão se perseguindo. Quando você vê perseguição contra a igreja, pode ter certeza, Deus toma aquilo como perseguição. Mas o Senhor chegou assim e falou assim, aqui o apóstolo Paulo, olha, da mesma forma que Deus me tirou da cegueira espiritual, e o que ele fazia não era porque ele não gostava de Deus, é porque ele achava que era o certo, mas porque ele era cego espiritualmente. Antes ele pensava que estava na luz, mas na verdade ele estava onde? Estava em trevas. E ele diz assim, da mesma forma que eu fui alcançado, agora eu tenho a obrigação de tirar as pessoas da cegueira espiritual, tirar as pessoas das trevas e levar para a luz, tirar do domínio de Satanás para o domínio do Senhor. Não é isso que diz a palavra? Olha só no versículo 18. Deus chama, eu te envio para abrir os olhos. Abrir os olhos o quê? Físicos não, espirituais. A fim de que se converta. Quando você pregar o evangelho, as pessoas têm que se converter das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus. Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo foi alcançado, agora ele tinha o quê? Que alcançar vidas através daquilo. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, o que nós aprendemos nesse texto, em primeiro lugar, que todos nós estávamos em treva. Você sabia disso? Todos nós éramos cegos espirituais. Antes de conhecermos Jesus, olha, meu irmão, aí você de repente acha, não existe situação neutra. Ah, não, eu não podia não estar com Jesus, mas também em trevas eu não estava. Eu podia não estar com Jesus, mas não era o inimigo que dominava a minha vida. Quem está dizendo que eu estava em trevas, que quem dominava a minha vida não era o Senhor, é a palavra. E o que a palavra diz é o certo. Olha Efésios 5:8, não precisam abrir, diz, pois outroras eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos na luz. Então, o que nós temos que saber é o seguinte, se verdadeiramente hoje nós estamos com Jesus, hoje nós estamos em luz. Mas antes de conhecer, a palavra de Deus diz que qualquer pessoa, mas a pessoa é boazinha, mas qualquer pessoa antes de conhecer a luz, estava o quê? Em trevas. Antes de conhecer a luz, está em trevas. Pastor, mas eu não me considerava. Só saímos das trevas quando encontramos a luz. Nós só saímos das trevas quando temos um encontro com Jesus. Jesus é a luz. Tanto é que o próprio Jesus diz, eu sou o quê? A luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 1, também quando Jesus apareceu para João, Jesus se apresentou o que a Bíblia diz que João, quando olhou para Jesus, o rosto dele era como o sol no dia mais forte. Porque Jesus, ele é a luz. Né? E nós só vivemos na luz quando verdadeiramente nós vivemos com Jesus. Eu vou ler mais um versículo. João 8:12. Preste atenção nos versículos. O que ele diz é a palavra. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, quem falou foi Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá luz da vida. O que o Senhor falou? Ele é o quê? A luz do mundo. Quem estiver nele jamais andará em quê? E quem não estiver nele? Andar em trevas. Nós só andamos na luz se andamos com Jesus. Gente, Jesus, ele não colocou-se como um dos caminhos. Ele disse assim, eu sou o único caminho para o céu. É presunção? Não, é a verdade. E se eu disser aqui, eu sou o único pastor que prega, é presunção.
Mas vindo de Jesus, não, é a realidade. Jesus, ele diz, eu sou o único caminho, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único, ele não falou, eu sou um dos caminhos, ele falou, eu sou o caminho. Só existe Jesus como caminho. Ah, tem muitas verdades. Não, Jesus disse, eu sou a verdade. De repente as pessoas podem dizer assim, ah, eu tenho a minha verdade. Tudo bem, você pode ter a sua verdade, mas Jesus disse, eu sou a única verdade. E vida eterna só em Jesus. Então, Jesus diz, então nós temos que saber o que? Nós estávamos em trevas. No dia que nós encontramos Jesus na nossa vida, ah, pastor, foi no dia que eu encontrei a igreja? Não. No dia que você teve um encontro com Jesus, nós estaremos falando sobre isso. A igreja é importante, aqui é a casa do Senhor quando a igreja está reunida. Outra coisa, muitos acham que estão na luz e não estão. Como assim, pastor? Olha o que diz Lucas 11, 35. Vê então que a luz que há em ti, está em ti não sejam trevas. Como assim, pastor? Os fariseus, certa vez o Senhor estava falando sobre cegueira espiritual. E os fariseus perguntaram para Jesus, nós somos cegos? Sabe quem eram os fariseus? Eram os religiosos. Era aquele que as pessoas olhavam e achavam que eram os que estavam mais próximos de Deus. E eles chegaram para Jesus, mas nós somos cegos? E o Senhor disse que eram. Quando nós tentamos ser cego, achar que enxerga e ser cego, é muitas vezes quando nós tentamos adaptar o evangelho ao nosso modo de viver. Nós temos que nos adaptar à palavra. Nós temos que olhar e dizer assim, eu tenho que andar segundo a palavra. Não, o evangelho tem que andar segundo o meu modo de viver. Porque o que estão tentando fazer hoje é isso. Estão querendo adaptar o modo de viver. Ah, não. Eu fico na igreja. Mas o meu jeito de viver tem que ser assim. Se eu sou gay, não sou gay não, tá, gente? Olha a gravação. Mas se a pessoa fala assim, se é gay, tem que abrir uma igreja para gay. Daqui a pouquinho vai ter que abrir uma igreja para adúltero. Vai ter que abrir a igreja para tudo. Não! As pessoas têm que mudar, têm que se converter. Nós temos que nos encaixarmos na palavra de Deus para sermos luz. Havia uma igreja, das igrejas que foi falada lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. A Bíblia diz que aquela igreja era uma igreja cega. Não está falando de um crente, está falando de uma igreja. A igreja era cega. E o Senhor, entre os conselhos que deu, diz, olha, compre colírio para que vejas. Esse colírio não estava se referindo ao colírio que nós usamos, estava falando no sentido espiritual, porque a igreja de Laodiceia achava que era uma igreja que enxergava as coisas espirituais, mas ela era cega espiritual. E nós temos que tomar cuidado para não estarmos frequentando a casa do Senhor sem conseguir enxergar as coisas espirituais. Nós temos que verdadeiramente enxergar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer. E quando nós andamos no escuro, parece que estamos cegos. Tenta andar no escuro. Parece que você está cego. Tem um negócio, eu já até contei aqui. Uma vez aconteceu um negócio comigo. E eu digo uma coisa. Eu nunca fui cego, mas é terrível ser cego. Quando você sabe, pastor. Eu contei aqui, eu era da igreja Nova Vida, novo convertido. Uma vez eu estava na igreja, e a igreja que eu era tipo aqui, não tinha janela, mas usavam cortinas. E de repente, o que aconteceu? O pastor estava orando lá na frente, o pastor Reginaldo, né? Muito falado aqui, o pastor Reginaldo estava orando. Então o pastor Reginaldo orando alto. E de repente, o que aconteceu? Na época, novo convertido, faltou luz. Quando faltou luz, eu estou orando, ouvindo o pastor Reginaldo. Faltou luz, eu não percebi. Quando eu abro o olho, tudo escuro.
Gente, alguém aqui já pagou mico na vida? Eu só sei que imagine a cena, eu na igreja, gritando, gente, eu fiquei cego! Eu fiquei cego! Aí o jovem, eu ficava na parte do jovem, o jovem que estava atrás de mim falou assim, ô Bartimeu, faltou luz. Gente, não dá vontade de nunca mais voltar na igreja. Quando terminou o culto, não tinha outro assunto. Ô cego, vem cá. Eu tenho coragem de contar hoje, mas na época... Mas a sensação, estava tudo escuro, a sensação quando eu abri os olhos, gente, eu ainda fiquei assim, ó. Sabe quando você tenta ainda esticar o olho para ver se... Eu não via nada. Quando nós estamos andando no escuro, parece que estamos cegos, mas espiritualmente, quando estamos no escuro, verdadeiramente nós estamos o quê? Cegos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos lá fora e não entendemos, porque nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais. Mas 2 Coríntios 4,4 diz, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Quando você está no escuro, você tropeça. Quando você está no escuro, você erra o caminho. Por isso que nós temos que estar vivendo debaixo da luz do Senhor Jesus em nossas vidas. Ah, não vai ter pastor? No claro a gente não tropeça? Você não, claro, durante o dia você tropeça? Quem aqui tropeça durante o dia? Todo mundo tropeça, eu tropeço, gente. Quanto mais eu que tenho problema de vista, de vez em quando eu dou uma estopada, minha esposa olha, dele, calma, vai ainda não. Nós tropeçamos, mas é algo mais raro, porque nós estamos debaixo da luz. Mas aquele que vive debaixo das trevas, tropeça toda hora. Imagina você andar num breu escuro, sem nada, sem luz nenhuma. Se nós apagarmos essa luz todinha aqui, até do corredor, fechar a porta, vai dar um breu. Nós vamos tropeçar toda hora. Quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos enxergar o caminho de que é Jesus. Não conseguimos caminhar com Jesus. Por isso que nós precisamos o quê? De visão espiritual. E quando nós estamos cegos, o errado parece que não é tão errado, sabia? É a mesma coisa. Sabe, no escuro, fica de olho aberto no escuro durante um tempo. Vai parecer que o escuro é claro. Você já reparou? Se eu acordar e já tentar ir para o banheiro, ou para beber água, ou para a cozinha, alguma coisa, vai estar um breu. Mas se você acordar e ficar ali um pouquinho no escuro, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho você acostuma com o escuro. Aí você começa a enxergar alguma... Aí você pensa o quê? Pô, é como tivesse claro. É como tivesse claro? Não. Vai esbarrar em alguma coisa, pode esbarrar em alguma coisa. E muitas pessoas, quando estão nas trevas, estão achando que estão enxergando. E muitas vezes nós achamos que o errado, não vemos o errado como errado. Antes de conhecer Jesus, eu nunca fui de falar muito palavrão, mas antes de conhecer Jesus, às vezes que eu falava um palavrão, não tinha nem nada que me incomodasse e dissesse, você está errado. Nada me incomodava. Se eu mentisse, não tinha nada para me incomodar, para dizer, você está errado. Todo mundo mente, todo mundo xinga. Mas quando você está na luz, se você xingar, o Espírito Santo te incomoda. Se você mentir, o Espírito Santo te incomoda. Se você faz uma coisa errada, o Espírito Santo te incomoda. É isso que faz você se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Eu queria passar rapidamente algumas atitudes para nós andarmos na luz. Em primeiro lugar, para andar na luz, tem que ter um verdadeiro encontro com Jesus, impactante e inesquecível. Meu irmão,
Muitas vezes nós já estamos frequentando a casa do Senhor, mas não tivemos um encontro impactante com o Senhor. Daquele de sacudir, de dizer, aquele foi meu encontro. Foi aquele dia. Eu lembro daquele dia. Eu posso dizer porque o meu foi no dia que eu me converti. Sabe qual é o dia que eu me converti? O dia que vai ser o dia do aniversário da igreja também. Me converti no dia 16 de junho. Foi o dia que eu tive encontro com Jesus. Que é, por coincidência, o dia do meu aniversário. Deus juntou tudinho. Mas eu não esqueço aquele dia. Aquele dia eu lembro de cada momento. Imagina, há 34 anos. Há 37 anos atrás. Eu lembro do culto desde o início até o fim. Porque aquele dia foi marcante em minha vida. Então nós verdadeiramente, para nós vivermos na luz, nós temos que ter um encontro impactante. Daquele encontro assim, ó, eu não consigo largar mais esse Jesus. Foi o encontro mais importante que eu tive na minha vida. Porque quando nós temos um encontro que marca, a gente lembra de tudo. Eu me lembro do meu primeiro encontro com a Derilene. Lembro da blusa, lembro da calça, lembro do sapato. Tal de calça jeans, blusa de onça. Por quê? Foi um encontro importante para mim. Imagine meu encontro com Jesus, meu irmão. Imagine meu encontro com Jesus se eu não vou lembrar. Então, se você ainda não teve aquele encontro impactante de mexer com sua estrutura, fala, Senhor, eu quero ter. Eu quero ter um encontro inesquecível. Mas depende de quê? De você. Você se abrir para esse encontro. Dizer, Senhor, pode entrar, mas entra com tudo na minha vida. Entra mesmo arrombando a porta do meu coração, Senhor. Arrombando de uma maneira, porque Deus, o Senhor bate na porta, né? Mas arrombando é porque para ele entra com força na minha vida. Então nós precisamos, primeiramente, ter um verdadeiro encontro, impactante encontro com Jesus. Segunda coisa, se nós queremos viver na luz, voltar-se para a luz, que foi o tema da palavra. O tema dessa palavra é voltando-se para a luz. O que é se voltar para a luz? É verdadeiramente haver na nossa vida uma verdadeira conversão. Eu vou dar um exemplo. Aqui tem um sol muito forte. Tá? Você está de frente para o sol muito forte. Tá? Vou simbolizar. O sol simboliza Jesus. Se eu estiver de frente para o sol, o que vai ficar atrás de mim? A sombra. Então vamos colocar essa sombra simbolizando as trevas. E o sol simbolizando a luz. Se eu virar de costas para o sol, eu vou ficar de frente para quê? Para a minha sombra. Faz isso. Fica de costas para o sol. A sua sombra vai ficar o quê? Você vai andar e vai ficar a sua frente. Muitas vezes nós viramos de costas para o sol. Quando nós andamos de frente para o sol, nós estamos andando em luz. Mas quando nós viramos de costas e a sombra fica na nossa frente, nós começamos a andar em quê? Andar em trevas. E muitas vezes, sabe o que acontece? Com o passar do tempo, nós começamos a virar de costas para a luz. Meu irmão, Deus está falando mais do que nunca nesse tempo. Que nós precisamos... que precisa na igreja, na casa do Senhor, é conversão. O que é conversão? É transformação total. Meu irmão, isso é o evangelho. O Paulo, ele não mudou um pouquinho, ele mudou totalmente. Aquele homem cruel se transformou o quê? Num homem bom. Aquele homem que era perseguido, que perseguia, passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Aquele homem que defendia com tudo a religião, agora defendia com a própria vida o próprio Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Antes, era muito comum, até jovem, entravam os jovens para a igreja. Os jovens mudavam, se transformavam.
Hoje as igrejas, um dia desse eu vi um pastor dizendo que a igreja, a Bíblia tem que se atualizar. A Bíblia não tem que se atualizar nunca, porque ela é sempre atual. A Bíblia, esse pastor disse que a Bíblia tinha que se atualizar porque estava começando a entrar jovens dentro da igreja, pessoas dentro da igreja, e a igreja tinha que se adaptar a esse modo de vida dos jovens. As igrejas estão procurando, nós temos que fazer isso, temos que mudar o estilo da igreja, temos que tocar música, temos que aceitar, temos que fazer festa do jeito que o jovem gosta. Meu irmão, nós temos que nos convertermos à luz. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. O infiel tem que passar a ser fiel, o mentiroso tem que passar a ser verdadeiro. O evangelho não mudou. Deus me chamou para ser pastor, para conduzir o rebanho dele para o céu, meu irmão. Eu não vou estar aqui pregando o evangelho para agradar o teu coração. Eu vou pregar aqui o evangelho que o teu coração precisa ouvir. Meu irmão, nós temos que verdadeiramente mudar o nosso coração se queremos agradar ao Senhor. Terceiro, para andarmos na luz, temos que viver segundo a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele é a palavra de Deus é o nosso guia. Quando você ouve a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus vai te direcionando. Você está ouvindo a palavra de Deus? Deus está te direcionando. De repente você não está ouvindo o que você quer ouvir. Pastor, eu vim aqui para trazer uma palavra, mas não era isso que eu queria ouvir. Você já parou? Mas é isso que eu preciso ouvir. Eu já falei para os irmãos como eu gosto de ser confrontado pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, eu disse, eu tenho que mudar. Semana passada, meu irmão pregou um negócio aqui, pregou sobre perdão aqui. Os irmãos que estavam aqui. Gente, no dia seguinte, eu disse assim, eu tenho que colocar essa palavra em prática. Não pode ficar somente no meu ouvir, mas eu tenho que colocar essa palavra. E uma pessoa que eu não tinha feito nada, eu já tinha pedido perdão para essa pessoa, a pessoa não aceitou, eu pedi perdão de novo. Pastor, se fosse eu não pedia não. Não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que o Espírito Santo, o que Deus quer que eu faça. Essa semana foi pregado aqui, aquele que se humilhar diante de Deus, Deus vai exaltar, mas aquele que se exaltar, Deus vai humilhar, meu irmão. Então o que acontece? Nós precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. Eu já estou terminando. Quando nós encontramos a luz que é Jesus, passamos a ser luz também. Olha o que Jesus falou em Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Se nós somos luz, nós temos que levar essa luz. Eu acho que já contei aqui. Por isso que a gente fala, não é pastor, não é nada. Também eu era novo convertido. Tá? Agora não foi mico não, tá, gente? Vamos ficar rindo dos micos do pastor, não. Eu me lembro que eu era novo convertido, eu estava jogando vôlei, na época com o pessoal, eu era da Nova Vida, novo convertido, e a gente ia para a praia jogando vôlei. Então, quem olhasse para mim, ninguém ia dizer que eu era crente, ninguém se escandaliza, mas eu estava jogando vôlei com o pessoal da igreja, na praia, estava de short, descalço, sem camisa, jogando vôlei. Quando eu terminei de jogar vôlei, eu fui para o calçadão. Quando eu cheguei no calçadão, veio um senhor, eu não me lembro se Silvinho estava nesse dia. Um senhor segurou no meu braço e disse, eu preciso falar com você. Eu, um garoto, 16 anos. Eu fiquei assustado? Fiquei. Mas quando ele segurou meu braço, eu preciso falar com você, eu fiquei assustado. Mas quando ele falou a primeira coisa, eu vi que era de Deus. Que ele falou assim, eu vim para essa praia para nadar até me suicidar. Mas quando eu passei por você, eu vi uma luz em você. Quando ele falou aquilo, eu me lembro que eu chamei o pessoal que estava jogando vôlei, que era da igreja, era mais experiente que eu, né, já sabia falar da palavra. As pessoas chegaram, aquele homem largou, a esposa abandonou ele largou a filhinha pequenininha em casa.
para poder tentar se matar. E naquele momento, os irmãos ali, todo mundo começou a falar de Jesus para ele mudou de ideia, ele aceitou Jesus naquele momento. O que eu estou falando é que nós não sabemos, você não sabe a luz de Cristo que está em você. Porque a luz foi feita para quê? Para brilhar. Deus não quer que nós sejamos lâmpada queimada, meu irmão. Coisa que mais me deixa nervoso quando eu vejo uma lâmpada queimada. Um dia desse, essa lâmpada dessa queimou. A claridade estava igual? Estava. Mas eu cheguei para o irmão Licínio, não, mas até que não está escuro não. Eu acho que o irmão Licínio não gosta de ver também, mas eu disse assim, não, mas essa lâmpada queimada está me incomodando. Tem que comprar uma lâmpada essa semana. Me incomoda, tem em casa, se queimou uma lâmpada, me incomoda. Eu gosto de lugar claro, minha esposa sabe. Minha esposa às vezes, vamos ver televisão com a luz apagada. Não, eu gosto de lugar claro, eu gosto. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, nós fomos feitos para clarear mesmo. A Bíblia diz que onde chega a luz, dissipa as trevas. Onde você chegar, você tem que levar a luz de Cristo. Onde você chegar, você tem que levar o Evangelho de Cristo. Você chegou na sua faculdade, meu irmão, ali você tem que ser luz. Você chegou no seu trabalho, ali você tem que ser luz. Sabe por quê? A luz do Senhor brilha em você. Eu me lembro também, nessa época assim, uma vez nós formávamos um grupo na praia para ficar louvando. Aqui em frente a Marise Barro, ali perto da Marise Barro, né, Silvio? Formávamos uma roda assim e começava a tocar violão, evangelizando. E um rapaz, uma vez, ele disse que ele estava bem longe de onde nós estávamos, mas quando ele olhou para onde estava ali o grupo, ele olhou assim para o outro lado da praia, onde nós estávamos, ele disse que viu uma grande luz ali. E ele dizia que deve ter algum show lá. E quando ele foi se aproximando, ele viu que não era a igreja que estava ali, os jovens da igreja que estavam ali, tudo louvando, e ele foi ali, o pessoal evangelizou, e ele teve a oportunidade de se converter através daquela reunião ali que nós fazíamos na praia. Então, meu irmão, seja luz no Senhor. E viva, a palavra de Deus diz que nós temos que andar na luz. Ande na luz. O que é andar na luz? Andar de uma forma que agrade ao Senhor. Sabe? Que essa palavra verdadeiramente, vamos nos colocar de pé. De repente, em alguma época da nossa vida, nós nos viramos de costas para essa luz. Mesmo às vezes estando frequentando a casa do Senhor. Mas de repente, em algum momento, nós nos viramos para essa luz. Nesse momento, Deus, Ele está falando, tem um louvor que diz que nós nos entregamos por completo. Não sei se é mais ou menos isso. Mas nessa noite, o que eu quero falar com você, se entregue por completo ao Senhor. Se você não entregou, né? Eu creio que a maioria já que se entregou por completo ao Senhor. Mas se você não entregou, deixa Deus ser o primeiro lugar na sua vida, meu irmão. Verdadeiramente, nessa noite, você abre o seu coração totalmente para o Senhor e fala assim, Senhor, vem ser o dono da minha vida. Porque a Bíblia diz que um dia o dono da minha vida, quem governava sobre a minha vida era Satanás. A Bíblia diz que nós lemos que antigamente eu, Rogério, eu vivia em trevas, mas um dia eu encontrei a luz. A Bíblia diz que antes eu era cego, eu errava muito, toda hora, todo dia. Hoje eu erro porque eu sou falho, mas eu não erro toda hora e todo dia, todo momento, quer dizer, porque hoje eu enxergo no Senhor. Então nesse momento que você fala assim, Senhor, eu quero abrir totalmente meu coração para Ti. Verdadeira abra, não abra por causa do pastor não, mas abra por causa do Senhor, porque Ele que merece. Gente, eu gosto muito do pastor, a partir de agora eu vou andar certinho na igreja. Não faz isso por mim não, faz isso sempre por causa do Senhor. Frequenta esse lugar não por causa de pastor, por causa de irmão não, por causa do Senhor. Tudo que você fizer, trabalhe não por causa do homem não, trabalhe por causa do Senhor. Essa obra não é de homem, essa obra é do Senhor. Esse rebanho não é meu, esse rebanho é do Senhor. Ele me colocou aqui apenas para conduzir, mas o rebanho é do Senhor. O Senhor é meu pastor. Você é de Jesus, meu irmão. Você não é do pastor Rogério, você é de Jesus. Se você é de outra denominação, você também não é do pastor lá de outra denominação. Você é de Jesus. Você que está ouvindo a mensagem aí pela internet, você não é de pastor, você é de Jesus.
Ele que domina a nossa vida. E Ele quer que você ande na luz. Ele não quer que você ande no escuro. Ele não quer que você ande nas trevas. Se você ainda estava andando meio torto com o Senhor Jesus, hoje é a noite de você se posicionar. De nós nos posicionarmos diante do Senhor, para agradar ao Senhor através das nossas vidas. O Senhor está aqui nessa noite. Nosso Deus está aqui nessa noite. E basta você se dispor nessa noite, porque o Senhor, Ele quer te abraçar. Como foi pregado pelo meu irmão semana passada. Mesmo se a sua veste estiver suja, o Senhor quer te abraçar e quer purificar suas vestes nessa noite. O Senhor quer te abraçar, o Senhor quer me abraçar nessa noite. O Senhor está aqui, assim, começa a sentir a presença de Deus. Não é algo que simplesmente nós falamos, é algo real. A presença de Deus nessa noite é algo real. Basta você abrir o seu coração, abre o seu coração para o Senhor. O Senhor não força. Se fosse o diabo, ele entra arrombando, mas o Senhor fica aqui, ó, no seu coração. Ó. Eis que estou à porta e bato. Senhor, não pare de bater no seu coração, meu irmão. Senhor, não pare de bater no nosso coração, sempre querendo entrar, sempre querendo fazer morada. Senhor, quer entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, na nossa casa. E onde tiver trevas na nossa vida, Ele vai transformar as trevas em luz. Foi pregado essa semana aqui que uma pessoa estava na subestação e tinha um quartinho, um banheiro, e naquele banheiro era escuro, era trevas. Se tem algo na sua vida que por enquanto é trevas, o Senhor quer entrar e quer dissipar essas trevas. Vai abrindo, abre seu coração totalmente para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia nós encontramos o Senhor. Obrigado porque um dia nós encontramos esse caminho. Obrigado porque um dia nós éramos cegos, Senhor. Não tínhamos direção, não sabíamos o que era certo e não sabíamos o que era errado muitas vezes. Mas o Senhor hoje nos direciona, Pai. Mas se tem vidas, de repente, que estão aqui, mas ainda não tiveram encontro, ainda não abriram o seu coração totalmente para Ti, Senhor. Essa é a noite, Pai. Porque o Senhor quer que nós andemos na luz, nós andemos como filhos da luz, como diz a Tua palavra, Pai. Por isso eu peço, Deus, que verdadeiramente a Tua palavra nessa noite, a palavra veio do alto, Pai. Essa palavra vem impactar cada vida nessa noite, é o que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Podem sentar, irmãos. Queria chamar os obreiros aqui na frente, nós vamos participar da mesa do Senhor nesse momento.